A religião do terceiro milênio? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo? É mais que toda a religião. É toda a ciência. É toda a filosofia. É toda a política. E toda a moral. É todo o progresso humano. Unido ao progresso de todos os mundos. De todas as humanidades siderais. O amor universal na apoteose ao Criador onipotente. Onisciente e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zaruch, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Famílias do céu e da terra, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Sejam todos muito bem-vindos à transmissão da Cruzada, do Novo Mandamento de Jesus no Lar,
aqui da família Zanetti Nora, de São José dos Campos, não, né? De Brasília, Distrito Federal, unindo outras famílias da terra e do céu da terra em torno de Jesus, do nosso Senhor. Muito obrigado a você que está ao vivo aqui com a gente nesse momento. Muito obrigado a você que está assistindo essa gravação depois, né? Que todos possam receber a força que vem do coração de Jesus, o nosso mestre, o nosso guia e o nosso grande referencial. E como sempre fazemos, antes de iniciarmos qualquer atividade aqui na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nós elevamos o nosso pensamento a Deus e fazemos a nossa prece. Prece que podemos fazer o nosso pedido, prece que podemos agradecer, enfim. Cada um aí sabe o que é necessário para a sua vida nesse momento. Então, fique à vontade, meu irmão, minha irmã, eleve o seu pensamento a Jesus e ore com toda a devoção. Nós vamos fazer um instante de silêncio e logo em seguida, juntos com o irmão Paiva Neto, vamos orar a prece ecumênica do Pai Nosso. Num só pensamento, num só coração, num só espírito de devoção. Vamos orar, vamos falar. Vamos orar. A prece do Pai Nosso de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus, cuja misericórdia nos sustenta. Bom e amado Mestre, de joelhos beijamos os teus pés para agradecer-te todos os benefícios com que nos tens premiado. Grato, Senhor. Dá-nos a divina paz que prometeste a todos que cumprem teu novo mandamento. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens e às mulheres, aos jovens, às crianças e aos espíritos
espíritos da boa vontade de Deus. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque Ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. E como dizia o irmão Zarur, em qualquer circunstância, pensem logo em Jesus. Portanto, viva Jesus! Muito bem, fortalecidos por esta linda oração, estamos prontos aqui para o nosso estudo de hoje. Tudo bem com vocês, gente? Belezinha? Irmã Maria Nazaré, tudo bem, irmã Maria? Seja bem-vinda, Deus está presente. A nossa querida irmã Cláudia aqui com a gente, juntamente com o Rafael, com a irmã Deise, com a Maria Isabel. Sejam bem-vindos, tudo bem aí com vocês? Deus está presente. Tudo bem, irmã Cláudia? Uma honra recebê-la aqui no nosso encontro, tá bom? Pessoal de Aguaí também participando aqui com a gente. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. E vamos aí juntos, né, nesse estudo de hoje que tanto bem faz para todos nós, né? Um pouquinho de calor aqui em Brasília, a gente está um pouquinho derretendo, mas dá para segurar aqui um pouquinho. Pelo menos não tem queimada por esses dias. Então, pelo menos o ar está quente, mas sem fumaça. Já é um bom sinal. Muito bem, gente. Obrigado mais uma vez pela presença aqui, né? Quem está ao vivo nesse momento. Muito obrigado a você que vai estar assistindo essa gravação depois, né? Então, a gente fica muito feliz de tê-los aqui com a gente. Bom, para quem já nos acompanha aqui de segunda-feira, eu e minha família, junto com a família de vocês, estamos estudando as sagradas diretrizes espirituais da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Estamos no volume 1º, são 3 volumes, e nesse livro estão as raízes doutrinárias da religião de Deus. Né? Se queremos conhecer a religião de Deus, né, em todos os seus setores, né, em tudo aquilo que compreende ser religião de Deus, estão aqui nesses 3 tomos, né? Então, estamos lendo, nesse momento, estamos na primeira edição, ok? E estamos no capítulo quanto à sua filosofia. Na página 66, encontramos, então, o subtítulo Deus Infinita Grandeza, tá? Se no seu livro ele for diferente, não for nessa página, procure lá pelo índice, né, pelo sumário, você vai encontrar que às vezes por causa da edição muda um pouquinho, tá bom? Então, Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, volume 1º, no capítulo Quanto à sua filosofia, Deus Infinita Grandeza. Lembrando que nós já conversamos um pouquinho, né? Olha lá, irmão Olívia chegando aqui com a gente. Tudo bem, irmão Olívia? Seja bem-vinda, Deus está presente. Filosofia é o amor ao conhecimento. E aí, só fazendo uma pequena recapitulação, e irmão Paiva diz que a filosofia da religião de Deus, da Legião da Boa Vontade, é justamente Jesus. Então, é o amor ao próprio Cristo e os seus ensinamentos. Deus, Infinita Grandeza. Página 66. O ser humano, para entender a sua destinação, que não está circunscrita à terra e ao céu da terra, precisa libertar-se das algemas de espaço-tempo, isto é, do geocentrismo. Não se pode negar per si a existência de Deus, pelo motivo
de se não o compreender ainda. Como infinita grandeza, o Criador deve ser avaliado em sua real dimensão, por grandezas infinitas, em esferas de espaço-tempo, cuja magnificência estamos longe de vislumbrar. Na verdade, porém, é de bom alvitre que procuremos, antes de tudo, senti-lo na alma. O coração, fartas vezes, desvenda enigmas aos quais a razão custa chegar com facilidade. Nada se oculta permanentemente a uma prece contrita. Esse é um fato científico. O entendimento disso é caridade de Deus para com suas criaturas. Assunto pormenorizado no capítulo, aspas, quanto à caridade completa, fecha aspas. Aí reside a dialética da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Na verdade, trata-se de profunda reforma dos restritivos conceitos humanos, que até hoje confundem Deus com as crenças. Geralmente, espiritualistas concentram-se no espírito, materialistas na matéria. Respeitamos os dois, alma e corpo. Na Terra, ambos são indispensáveis à evolução. Aristóteles, 384, 322 a.C., em Ética a Nicômaco, seu filho ensinou numa tradução literal que, in medio virtus, a virtude está no meio, que prefiro transcrever assim: a virtude está no equilíbrio. Muito bem, minha gente, paremos por aqui. Se der tempo, a gente vai avançando aqui mais algumas páginas, mas como a gente sempre comenta, o nosso objetivo aqui não é quantidade de páginas, mas sim a gente se deliciar aqui com esses ensinamentos e poder conversar bastante com vocês sobre isso. Então, para quem vem acompanhando, quanto nesse capítulo, quanto à filosofia da religião divina, o autor, o irmão Paiva, vem trazendo bases da própria religião de Deus e a visão da religião de Deus sobre as coisas, inclusive sobre caridade. Então, no trecho anterior, falamos um pouquinho sobre isso. A gente até comentou que existe, por exemplo, um ditado popular, que tenho certeza que você conhece, que é necessário dar o peixe, mas também ensinar a pescar. Então, a caridade, ela vem também nesse sentido. É necessário doar, é necessário contribuir, mas é necessário também fazer com que a pessoa, com que cada indivíduo desperte espiritualmente e não precise mais apenas da ajuda, mas que ele possa receber ajuda e também ajudar. E aí a caridade, ela faz justamente o quê, gente? Ela vai ajudando a sociedade a ser melhor. Quando fazemos caridade, nós não estamos julgando. Quando fazemos caridade, nós não estamos apontando dedos. Quando estamos fazendo caridade, nós não estamos errando. Já pensaram nisso? Então a caridade, ela, às vezes a gente pensa, né? Eu estou ajudando, estou contribuindo com aquela situação, mas na verdade está ajudando nós mesmos, porque quando fazemos isso, não estamos fazendo outras coisas, principalmente as coisas erradas, coisas que não vão trazer benefícios para a nossa vida. E aí agora, né, vem justamente esta grandeza, Deus infinita grandeza. Para compreendermos Deus, que é sinônimo de amor, João Evangelista disse, Deus é amor, claro, inspirado em Jesus. E aí o irmão Zarur, muito sabiamente, saudoso proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, completava que e nada existe fora desse amor. E amor é sinônimo também de caridade. Então, se Deus é amor, Deus é caridade.
quando fazemos caridade, estamos nos conectando direto com Deus. E aí vem justamente essa percepção de Deus, né? Da sua grandeza infinita, e muitas vezes a gente quer medir Deus dentro dos parâmetros humanos. E aí, o irmão Zarur, já citado aqui na nossa conversa, eu adoro muito esse conceito que ele trouxe para nós, que Deus é o Criador incriado. Olha que coisa, hein, gente? Deus é o Criador, ele se criou. Não existia nada antes de Deus. Aliás, nem a palavra nada existia. E olha que conceito, hein? Não sei o que existia, mas antes dele não havia. Depois dele, tudo aconteceu. E aí, uma vez, conversando com um jovem da boa vontade, muitos aqui o conhecem, o irmão Danilo César Leite, que hoje é um pregador voluntário da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, né? Ajuda lá o irmão César Lucena a comandar a comunidade querida de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, do qual recentemente fiz parte, né? E aí, mais uma vez, conversando lá na casa dele, fazendo uma oração no lar, a gente falando sobre Deus, né? Porque a gente costuma dizer que Deus está em todas as partes, né? Inclusive, irmão Celi, esses dias eu lembrei de uma musiquinha que a gente aprendeu com a irmã Marlene. Lembra da irmã Marlene? Lá dos Soldadinhos de Deus, não a irmã Marlene Grilo Alves, a outra irmã Marlene, não lembro o sobrenome dela agora, mas ela cantava assim, fazia a gente cantar quando Soldadinhos de Deus, gente. Ela falava assim, ó: Deus está em toda parte, tudo sabe, tudo vê. É por isso que eu não estou só. Ele está comigo e com você. Com você! Aí a criançada gritava, né? Então a gente tem esse conceito, né, de que ele é, na própria definição da religião do amor universal que a gente acompanhou aqui na abertura da reunião, o Monzarur fala, né, onipotente, onisciente, onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Então, se Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, então não podemos compreendê-lo como uma entidade, como um ser humano, né, uma entidade única. Se Deus está em toda parte, então, se ele, criador, né, de tudo, que se criou e criou a todos nós, a gente comentava assim, e se nós, que carregamos essa centelha divina, porque se ele está em toda parte, ele está em nós também, né? Ele está, né, entranhado nas nossas células, porque se ele tudo criou, tudo partiu dele, então somos herança direta desse Deus. Não só nós, os planetas, outros seres, olha que, né? E se a gente está caminhando numa evolução, né? E aí o Danilo até comentava, né? A ciência diz que o universo foi criado após uma grande explosão, chamado Big Bang e tudo mais. Pode até ser, não negamos nada disso, mas antes disso havia Deus. Alguém deu start nessa evolução. E aí a gente assim pensou. E se Deus, então, né, nessa explosão de vida, a gente, né, nessa evolução, a gente não está retornando, né, a sermos tão evoluídos e a nos unir novamente, né, nesta força espiritual incrível que é o próprio Deus. Então, por que eu estou trazendo isso, gente? Porque não se dá para medir Deus nas grandezas humanas, porque ele é tudo. Ele é tudo, mas ao mesmo tempo, quando temos amor, estamos conectados direto com ele. Veja, né? Que coisa, né? Uma dicotomia muitas vezes, né? Uma coisa muito grande, mas ao mesmo tempo, quando você abraça alguém com muito amor, é o próprio Deus se manifestando. Quando você traz bons conselhos, boas recomendações, e aquilo muda a vida de alguém, é o próprio Deus conectado a você. Então, mesmo que perante o universo sejamos um grãozinho de areia passeando por esse universo, Deus está conectado a gente. Então, por isso que eu achei muito interessante, né, essa colocação aqui que o autor vai colocando sobre a percepção da grandeza
infinita de Deus. Por exemplo, uma grandeza que ainda o ser humano não aprendeu a entender, e a gente está procurando entender, não estou dizendo que a gente já tem a compreensão completa, mas que a gente está tentando entender é o quê? Sobre a eternidade de Deus. O mesmo Deus, há bilhões de anos atrás, no calendário humano, é o mesmo Deus de agora, e é o mesmo Deus de bilhões e bilhões de anos à frente no calendário humano. Isso, para a nossa percepção, é muito, sabe? É o mesmo Deus, é o mesmo bem, a mesma eternidade. Não houve mudanças, né? O amor que ele tem por nós lá atrás, tem hoje e tem amanhã. E aí, uma última coisa que eu gostaria de destacar, depois quero ouvi-los aqui, né, para que a gente possa aprender junto. Logo no comecinho, está dito assim: o ser humano, para entender a sua destinação, que não está circunscrita à terra e ao céu da terra, precisa libertar-se das algemas de espaço e tempo. Isto é o geocentrismo, né? A ciência, há um tempo atrás, eu digo há um tempo atrás, porque em comparação aos bilhões de anos que o planeta Terra tem, então, alguns milhares de anos são praticamente insignificantes, né? Mas a ciência dizia que o planeta Terra, que nós hoje vivemos, era o centro do universo. E aí depois viu-se que, né, somos apenas uma bolinha, uma esfera aí rodando, né, nesse universo infinito, né? Então, para a gente pensar e entender que nós precisamos, de verdade, nos espiritualizarmos cada vez mais. Aí eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse termo. Espiritualizarmos não é simplesmente estarmos numa religião. Não é simplesmente acreditarmos na vida eterna, por exemplo. Já é um grande passo, tá, gente? Mas nos espiritualizarmos significa viver a nossa vida como ela realmente deve ser vivida, mesmo estando ainda reencarnados. Por isso que certas lições ainda a gente precisa compreender, como a lição da caridade. Muita gente ainda está pautada na caridade da doação, da contribuição. Sim, já é um grande passo, mas necessita-se muito mais. De novo, é necessário dar o peixe, mas é importante também ensinar a pescar, né? E aí, no finalzinho, o meu pai traz esta fala aqui, né, de Aristóteles, né? Ele diz assim: em médio virtus, a virtude está no meio. E aí, o meu pai diz, né, que prefiro transcrever assim: a virtude está no equilíbrio. Então, isso aqui é interessante também, né? O equilíbrio das coisas. Quando se fala em equilíbrio, significa que entendemos tanto as coisas e as questões materiais que regem a nossa vida, mas também as questões espirituais. E sabemos a influência que esses dois conhecimentos causam. E entendemos qual é, de forma hierárquica, a que predomina e a que vai se adequar. Então, o equilíbrio. E aí, de novo, o irmão Zarura aqui, lembrando dos ensinamentos dele, ele dizia que atingir o equilíbrio é a meta suprema. Olha que interessante. E aí completava: o bem nunca será vencido pelo mal. Atingir o equilíbrio é a meta suprema. Será que nessa nossa vida legionária, para aqueles que estão nesta lide há muito tempo, será que nós já atingimos esse equilíbrio? Não estamos dizendo, não estamos falando, a gente tem que ser equilibrado. Não. Veja, é um outro tipo de equilíbrio. Será que já atingimos esse equilíbrio de realmente, por exemplo, não contestar mais nada que espiritualmente nos chega?
Será que atingimos esse equilíbrio de entendermos que a fé realmente remove montanhas? Será que atingimos o equilíbrio de entender que o amor do novo mandamento deve imperar em todas as nossas ações? Então, se de repente ainda estamos com dúvida, então ainda não atingimos esse equilíbrio. Então, precisamos buscá-lo, precisamos entender. Isso faz parte, gente, da evolução, não só nossa, mas da evolução do próprio planeta. Como é que o planeta vai evoluir se as pessoas não evoluem? Não adianta nada. Muita gente diz assim, o planeta está de ponta cabeça. Não é o planeta, somos nós. A gente está vendo aí essas mudanças climáticas que estão agredindo aí a todos. Muita chuva de um lado, muito sol de outro, muita seca aqui. Aqui, por exemplo, em Brasília, se eu não me engano, acho que desde abril que não chove. Não cai uma gota d'água. Né? Não, mas aqui é assim. Já foi mais equilibrado. Já foi mais equilibrado. E aí, como é que o planeta vai se transformar no planeta de regeneração se nós, enquanto habitantes, não também, né, não estamos nos transformando de verdade, atingindo esse equilíbrio? Então, que a gente possa compreender. Agora, é claro que aqui, gente, não é, a gente sempre lembra e reforça, aqui não é um apontar de dedos, não, tá? Não é, olha, você tem que. Cada um vai fazer o seu exame de consciência. Cada um vai pensar naquilo que fez, naquilo que faz e naquilo que pode fazer. E aí você vai encontrando o seu equilíbrio. Certamente vocês já viram aqueles artistas, geralmente são circenses, que atravessam de um lado para o outro numa corda. Já viram? Certamente. Como é que ele faz, gente, para equilibrar, geralmente? Ele ou ela, né, no caso. Ele geralmente usa um bastão ali e vai equilibrando, e vai equilibrando. E ele dá um passo de cada vez. Eu nunca vi um sair saltando e pulando. Apesar que tem uns que fazem algumas manobras ali muito radicais. Mas, via de regra, eles dão um passo de cada vez. Então, atingir esse equilíbrio demanda para todos nós um passo a cada dia. Mas muitas vezes a gente dá um passo na evolução e retrocede 2 na involução. A gente dá 2 passos na evolução, chega no final de semana, participa das reuniões, ora, se emociona. Aí, nossa, evoluímos um pouquinho. Aí chega em casa, o primeiro desafio que encontra, já perde tudo aquilo. Equilíbrio. Não podemos nos afastar tanto da evolução. Então, aqui alguns pensamentos aqui para que a gente possa refletir. Então, quero já franquear aqui a palavra. Não estou vendo a Monique aí na tela, irmã Nilceli. Não sei se ela vai querer comentar hoje. Fiquem à vontade. Sejam bem-vindas, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Ela disse que vai tentar. Ela está com aquela bendita tosse dela, né? Você sabe como é que é, né? Então vá. Vem comentar e fala rapidinho. Então, fala rapidinho, então. Vou tentar aumentar para a chave desse. Deus está presente a todos. A gente aprender essa sagrada diretriz da religião de Deus, do Espírito Santo, é a base da nossa doutrina, né? Porque a gente não quer saber de tudo. A gente, como a gente fez uma vez na reunião, o Gabriel, mais uma vez, e a gente estava estudando, falando da diretriz. A gente não sabe nada da religião de Deus. Nada. Olha isso aqui. A gente não sabe nada da religião de Deus.
que a gente tem que fazer é estudar. Esse aqui, o livro que o meu pai fez, a gente tem que estudar e aprender, né? Tem que aprender, porque a base das lições está aqui. Meu pai, ele coloca tudo que é da religião de Deus, tudo que quando acontecer com a religião, com a filosofia, ele coloca tudo aqui no livro, né? Porque esse é o primeiro volume, mas tem um antigo do volume, né? Da Sagrada tem um antigo. Esse mesmo. É esse mesmo, aí tem um antigo, mas ele revisou para quê? Para nós ficar mais claro para a gente entender. Por que ele põe isso? Porque se não for isso aqui, não for claro, a gente não vai entender. A gente não vai compreender. A gente não vai. Então, ele coloca tudo para a gente aprender e para a gente praticar. Porque é importante a gente aprender o que é a religião de Deus. Ela faz parte da minha vida? Faz. Mas será que eu estou fazendo a minha parte também? Será que estou agindo certo? Será que eu estou magoando a pessoa? Então, a gente tem que refletir na gente mesmo, que quando fala assim, né? O entendimento diz, é caridade de Deus para com as suas criaturas. Um assunto pormenorizado no capítulo quanto à caridade completa do corpo e da alma. Essa caridade, na segunda passada, nós estudamos isso, a caridade, né? É ajudar a pessoa, é estender a mão. Ah, uma pessoa lá não consegue, não está conseguindo carregar a sacola, vai lá e estenda a mão, ajude. Isso é uma caridade. O Rafael sempre fala, faça. Ai, a pessoa vai ver isso, ai, a pessoa vai ver. Não importa. Não importa se a pessoa vai ver, não importa se a pessoa vai xingar. Faça a sua parte. Faça. Simplesmente, Deus e Jesus aí falam, faça a sua parte, que eu vou fazer a parte. E que ele quer dizer, faça. Não liga se vai acontecer isso. Não liga se a pessoa vai te xingar, vai falar mal. Isso aí não tem nada a ver. O importante é fazer sua parte. O importante é você ajudar. Esse é o mais importante. É ajudar. Quanto mais a gente ajuda, mais a gente aprende. Né? Porque tem que aprender muitas coisas. Porque tem muitas coisas que a gente não conhece. Né? Que eu falei, por que toda reunião repete o tratado do novo mandamento? Porque toda reunião coloca a definição da religião de Deus. Por que repete isso? Porque a gente não aprendeu ainda o significado do tratado, o significado da definição. Prático. Não, significado. O prático. Então, quando isso tira é porque a gente não está praticando. A gente, como os pregadores falam, a gente não entendeu ainda. A gente está nos passos, como sempre fala, nos passos no formiguinho, porque a gente não aprendeu ainda. A gente tem que muito aprender. Por isso que é importante participar das reuniões dos lares, porque a gente vai aprendendo com o outro. A gente não vai aprender só quem está fazendo a reunião. A gente aprende com os outros também. Como ele sempre fala. Como ele sempre fala. O próprio meu pai fala, todos nós somos pregadores. Nós temos um pouquinho de conhecimento que a gente pode passar para as pessoas. E a gente é tão gostoso a gente aprender um com o outro. Parece que cada um é um professor, cada um tem uma palhinha para falar. É tão gostoso você aprender com a minha mãe,
É gostoso aprender com o Rafael, Cadês com o Rafael, a Maria Nazaré. É tão gostoso aprender. Porque a gente, como o Rafael sempre, eu aprendo, mas eu posso aprender com outras pessoas também, que têm esse conhecimento. Então, a gente é bom a gente escutar, não desanimar, porque Deus, Jesus está sempre com a gente. Aprender essa caridade, aí a gente aprende e faça a caridade. Irmão Zaru, você faça a caridade. Não deixe essa caridade passar. Porque quando essa passar, não tem mais volta, gente. Isso aí é triste. Aí a caridade não tem volta. Porque as lições, mas a carne fica. Minha mãe sempre fala, as lições que a gente aprende é eternamente. As lições que a gente aprende vai ficar eternamente. Então, é bom a gente escutar e praticar. Quanto mais a gente pratica, mais a gente fica feliz, mais eu quero fazer mais. Você quer fazer mais? Faça. É bom você fazer. É bom se ajudar. Faça. Mas não é fazer com aquela raiva que os outros, nossa, tem que fazer porque a outra mandou. Meu Deus, eu não aguento. Não, faça de coração. Faça por si. Faça assim, eu vou fazer mais a caridade. Eu vou ajudar a campanha do TPV. Eu vou ajudar. Eu quero fazer a minha parte, contribuir com a minha parte. É isso que a gente tem que fazer. É isso. Tudo bem, mano. Ainda falou que não tava conseguindo falar, hein? Dava mesmo. Acho que a minha tocinha deixou eu falar da tarde. Mas sempre lembrando, né, Mona? Sempre lembrando que, novamente, né, não estamos aqui para puxar, né, a orelha de ninguém, né? É sempre uma reflexão pessoal, né? Uma reflexão íntima, né? Porque se a gente, olha, as leis podem ser cada vez mais severas, as multas podem ser cada vez maiores, tudo, a justiça que tanto clamamos aqui materialmente falando, pode ser ainda mais perfeita, mas se a gente não mudar, nada disso vai adiantar. Uma pimentinha aqui na nossa conversa antes da irmã Nuceli comentar, por exemplo. Vou trazer como exemplo, tá? Muito se discute, por exemplo, a diminuição da maioridade penal. Certo? Maioridade. A Miriam me corrigiu aqui. Maioridade penal. Não, tem que diminuir. De 18, tem que diminuir para 16. Aí outros falam, não, tem que ser 14. Não, tem que ser 12. Então, daqui a pouco tem que ser o quê? Um mês de vida? Veja, tá? Entenda, né, o que nós estamos aqui pensando, refletindo. As leis elas podem ficar cada vez mais severas. E, em certa medida, tem de ser, não é o mérito aqui da nossa conversa, mas se o ser humano não encontrar essa reforma íntima, de nada vai adiantar, gente. De nada vai adiantar. De nada vai adiantar. Por isso que a gente está falando hoje em equilíbrio das coisas. Para que a gente possa realmente fazer essa avaliação em nós e nós mesmos começar essa correção. Pessoal, somos, para aqueles que acreditam na espiritualidade, somos espíritos muito antigos, já vivemos de tudo, já passamos por muita coisa. Não é possível que a gente ainda não tenha aprendido certas lições básicas. E para você, meu irmão, minha irmã, que de repente não acredite na espiritualidade, não se sinta excluído. Veja o quanto que a nossa sociedade evoluiu. Será que ainda a gente precisa passar por certas situações? Será que a gente ainda precisa ter uma plaquinha dita assim, não jogue lixo? Será que a gente precisa ainda disso? Então, veja, né? A gente já
a gente já, né, como sociedade, como espíritos eternos, nós já passamos por muita coisa. Está na hora da gente realmente se equilibrar. Só que não são as coisas exteriores que vão fazer isso. Novamente, as leis podem ser cada vez mais rígidas. Por exemplo, eu moro aqui em condomínio, acho que muita gente mora também. Os condomínios têm lá as suas regras e as suas multas. Olha, se fizer tal coisa, é multa de X reais. E aí, o que você faz, geralmente? Corrige? Não. Você precifica o erro. Ah, se eu fizer isso, eu vou pagar só isso? Então eu pago. Não, a multa é para que, na verdade, a pessoa corrija aquele ato. Olha, separa o lixo reciclado do orgânico, por exemplo. Ah, não, mas a multa é isso? Ah, então você vai lá e precifica o erro. Ah, não, isso aí eu posso pagar. Vai lá e paga. Quer dizer, a lição que era para ser aprendida, não aprende. E aí depois muitos reclamam, irmã Luceli, de Deus. Quando a justiça divina que vem e não falha. E dá a cada um. Gente, isso aqui é muito interessante. Quando Jesus fala, a gente sempre leva para o lado bom, mas veja, temos de aprender. Quando Jesus fala, retribuirei a cada um conforme as suas obras, ele não está dizendo só as boas obras. Ele está dizendo em relação a tudo. As boas e as más obras também. Então, aquilo que construímos de bom, vamos receber. Mas aquilo que não construímos de bom, também a gente vai arcar com essas consequências. E aí depois vai reclamar de Deus. Ah, mas Deus é injusto. Deus isso, Deus aquilo. Mas, poxa vida, quanto mais, quanta paciência ainda vão, né, as coisas terão de ter com a gente. Então, é necessário, pessoal. Por isso que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ela não é uma religião que, como muitas outras crenças, que poderiam ser super populares. E aqui não estamos aqui defenestrando nenhuma, tá, gente? Mas poderíamos também dizer que as coisas seriam mais simples. Ah, você fez de errado, pede perdão e tá tudo certo. Ah, você fez uma oração, tá tudo ok. Poderíamos, mas a religião divina vem com a missão de esclarecer. Aí a gente volta no começo, a verdadeira caridade. Esclarecer as pessoas, para que elas possam, como estamos comentando aqui no dia de hoje, irmã Luceli, nos equilibrarmos. Vamos lá, minha irmã, fica à vontade, seja bem-vinda, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Boa noite a todos. É isso mesmo, né? E só lembrando aí, como você citou aí, né, sobre as mudanças, a rigidez nas leis, lembrando, né, como ele já foi bem citado aqui hoje, né, mais um ensinamento do saudoso irmão Alziro Zarur. Ele dizia assim, que a primeira reforma que tem que ser feita é a do ser humano, e não das leis. Porque se o ser humano não se reformar, não é as leis que vão fazer isso. Como você citou aí, a pessoa, você citou o exemplo aí do condomínio, não, eu vou pagar e pronto, né? Então é isso, nós precisamos nos reformar. Quando o irmão Paiva fala sobre a virtude estar no equilíbrio, é isso, é a gente aprender a ter esse equilíbrio. Por exemplo, entender como o próprio irmão Paiva nos ensina. Estamos corpo, mas somos espíritos. E não podemos esquecer disso. Por quê? Porque se somos espíritos, o mesmo cuidado que a gente tem que ter, né, e é necessário com a nossa matéria, por exemplo, o irmão Paiva da cita, a gente não tem que tomar banho, né? Os homens não tem que fazer barba, não tem que cortar cabelo, não tem que... Isso, não tem que ir no médico, não tem que se alimentar, isso tudo é os cuidados com a matéria. E o cuidado com o nosso espírito? O nosso espírito precisa de oração, o nosso espírito precisa de conhecimento, o nosso espírito precisa da presença de Deus e de Jesus em nós.
né? Então, e o anjo da guarda. Então, é preciso que a gente tenha esse conhecimento e que a gente, então, passe a agir dessa maneira. Porque o que mais acontece, né? É como o irmão Paiva falou aqui, ó. Geralmente, espiritualistas concentram-se só no espírito. Os materialistas só na matéria. E não é isso, né? Aí não se equilibra o que precisa. Se nós estamos corpo, então a gente ainda precisa dos cuidados materiais. Mas se somos espíritos, também não podemos esquecer dos cuidados, né? E de buscar sempre as coisas espirituais. Então, o irmão Paiva foi muito feliz quando ele disse isso, né? A virtude está no equilíbrio. O equilíbrio é tudo na nossa vida, né? Então, é aquele ditado popular, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas é preciso, né, que a humanidade aprenda a viver nesse equilíbrio. Por quê? Porque aí a gente vai realmente respeitar as leis, como você disse. A gente não vai pensar, né? Bom, então, se eu cometer essa infração, mas eu posso pagar a multa. Não, eu não vou cometer, por quê? Porque isso não é certo, né? E aí, com certeza, a humanidade vai viver, sim, né? Esse mundo que a gente tanto sonha, né? E que a Legião da Boa Vontade, a religião de Deus, desde os seus primórdios, o irmão Zarur já vinha dizendo. Elas vieram para quê? Para que haja um Brasil melhor e uma humanidade mais feliz. Muito bem, Marcelo. Obrigado aí pela participação. Enquanto a senhora falava, eu pensava que, por exemplo, gente, vamos supor, uma pessoa fale assim, ou haja assim. Não, eu vou seguir aqui a minha religião, eu vou viver a minha religião intensamente todos os dias, mas eu vou abandonar minha família, porque é espírito, é religião, eu preciso viver. Será que quando esse irmão chegar do outro lado vai estar justificado a vida dele aqui? Mas eu vivi por ti, vivi pelo Deus, mas esqueceu da missão família, por exemplo. O equilíbrio das coisas. O que Jesus nos ensina, e aí a lição vem dele. Se você quiser não concordar, fique à vontade, mas a lição vem dele. Ele coloca uma hierarquia nesse equilíbrio. Equilibrando-se espiritualmente, equilibra-se materialmente. Ponto. E temos que viver olhando os dois lados. Se eu não me engano, mãe, acho que é o irmão Bezerra de Menezes que falou, nem a serviço, como é que é? Nem a serviço do Cristo podemos abusar do vaso físico, é ele? A citação é dele? Isso, é do irmão Bezerra. Nem Né? a pretexto de servir ao Cristo podemos abusar do vaso físico. Olha aí, gente, equilíbrio, né? O irmão Dr. Bezerra de Menezes, espírito, né? Os espíritos, sim, aqui tem vez e tem voz na religião divina, sempre com muito respeito. Nem a pretexto de servir ao Cristo podemos abusar do vaso físico. Entenderam? Equilíbrio. Então, veja, se a gente não entender, a gente está aqui na posição de Nicodemos. Nicodemos, né? Jesus conversa. Se você não está entendendo as coisas materiais, de que dirá as espirituais? Quer saber dessa conversa? Vai lá, em João capítulo 3. Muito interessante essa conversa de Nicodemos e Jesus. Então, a gente precisa entender, porque não podemos, gente, não podemos virar só para o materialismo e não podemos também virar pelo fanatismo espiritual. Precisamos conviver em equilíbrio. E aí, olha como que tudo se interliga. E como é que o que ajuda, irmão Rafael, a viver esse equilíbrio? Caridade. Porque quando é necessário, você faz a caridade material. Quando muito necessário, você também faz a caridade espiritual. Você equilibra.
Você equilibra. Você toca a sua vida de uma maneira em que você, já que eu citei aqui o exemplo circense, certamente vocês já viram aquele malabarista que fica rodando vários pratinhos ao mesmo tempo. Já viram? Ele põe assim lá umas estacas, né, um suporte ali, e vai rodando os pratinhos, põe na testa e não sei o quê, e ele tem que girar todos os pratinhos. Nenhum pratinho pode cair. E ele fica lá, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. O que é a nossa vida se não é girar esses muitos pratinhos, hein, gente? Tem que cuidar da família, cuidar do emprego, não sei, cuidar das questões espirituais. É esses pratinhos, nenhum pode cair. Mas como é que eles não vão cair? Se a gente tiver equilíbrio. Agora, se ficarmos muito de um lado só ou do outro, não, alguns pratinhos irão cair. E nós responderemos. De novo, hein, gente? Eu, particularmente, interpreto essa fala de Jesus dessa maneira. A cada um conforme as suas obras, boas ou más, você vai receber e vai responder, se necessário for. Então, entendermos, né? Olha como que entender Deus necessita, né, de uma reflexão bem profunda, olhando para dentro de nós. Obrigado, irmã Nuceli, pela participação. Vamos lá para Jundiaí, falar com a irmã Deise, mamãe da Maria Isabel, ou com o papai da Maria Isabel, irmão Rafael. Se quiserem comentar aí, meus amigos, fiquem à vontade. Sempre um prazer. Falta o quê? Menos de um mês, hein, irmã Deise? Hoje é 23, então 28 dias, mais ou menos. E beleza, hein? E Maria Isabel. Vai ser recebida com muito amor. Fiquem à vontade, meus amigos. Se quiserem comentar, fiquem à vontade. Sejam bem-vindos. Rafa, você deu essa presente para todo mundo em primeiro lugar. Vocês estavam falando muito de equilíbrio, né? E eu estava lembrando muito da passagem aqui dos discípulos, o sal da terra, né? Que a gente estuda muito sobre esse equilíbrio, né? Ainda Jesus fala naquela passagem, né? Se o sal se tornar insípido, né? Que como que ele vai, né? Trazer o sabor. Restaurar o sabor, né? Exatamente. Então, me fez muito lembrar dessa passagem, porque realmente, se a gente pensar nesse tempero que é o sal, né? Que é uma coisa tão simples no nosso dia a dia, né? Você pode colocar qualquer tempero nas coisas, né? Colocar um alho, uma cebola, mas deixa de pôr o sal. Gente, como fica sem graça a comida? Ou se você põe demais, né? Como fica assim intragável de você comer. Então, é esse equilíbrio que a gente precisa ter na nossa vida, né? Esse bom tempero, né? A temperança é essa balança, né? Que a gente tem que utilizar em todos os momentos da nossa vida, né? Sempre pesar, né? O bem, o mal, né? Pesar aí entre a dúvida, né? E a certeza e tantos pesos aí que a gente usa do nosso dia a dia, né? Então, o que o Cristo traz para a gente é essa ferramenta, né? Para que a gente possa fazer essa análise, né? De pensamento, de ação, até de um ambiente que a gente esteja frequentando. Será que realmente isso vai fazer bem para mim, né? Eu estou num ambiente, né, que vai me trazer coisas boas, ou eu estou falando palavras que vão agregar alguma coisa, né? A gente fala muito das 3 peneirinhas lá, né? Se é bondade, verdade e necessidade, né? Então a gente tem que analisar muito isso na nossa vida para que a gente mantenha esse equilíbrio, né? E na hora do desespero, a gente aprende aqui na religião divina, ore, né? A gente tem tantos amigos espirituais, a começar pelos nossos anjos guardiães aí a nos intuir, nos guiar, né? Então, poxa, Deus deu tanta ferramenta para a gente, para que a gente possa se sentir seguro, né? Perante as dificuldades. Aí ele trouxe tantos exemplos também, enquanto esteve aqui presente na Terra, que está no Evangelho, e no Apocalipse, que é tão esclarecedor aí para a gente, né? Estudar Apocalipse é
fantástico. Então, esse equilíbrio, eu acho que é isso, essas ferramentas que a gente não pode só aprender, mas colocar em prática no nosso dia a dia, né? A gente não pode esquecer dos ensinamentos que a gente aprende nessa religião, porque as coisas estão difíceis e, como o Dr. Bezerra vem nos alertando, vão ficar mais difíceis ainda. E às vezes a gente acha que as coisas ainda vão acontecer e as coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. E a gente não está prestando atenção, porque a gente ainda se encontra distraído. Então, a gente precisa estar mais ligados às coisas espirituais, estar ligados às coisas do Cristo, para que a gente tenha cada vez mais ferramentas para encontrar esse equilíbrio interior, né? E encontrar esse equilíbrio dentro do nosso lar, com nossos entes queridos, e passar esse equilíbrio para as pessoas também que nos rodeiam, né, Rafa? Que é muito importante. O ser humano hoje em dia, a gente, principalmente eu que trabalho aí com RH e tenho acesso a tantas pessoas, a gente vê o quanto que os seres humanos estão desesperados. E está acontecendo esse mal da ansiedade, né? Que é o mal do século, né? Todo mundo está vivendo numa correria desenfreada que está causando essa ansiedade nas pessoas, e as pessoas não sabem mais aonde buscar a resposta, né? Tentam um monte de formas aí materiais, né? De buscar a resposta, e às vezes a resposta está no seu interior, né? Tá no seu íntimo, tá no seu espiritual. Você já olhou para dentro de si, você já se autoanalisou, né? Você já parou 5 minutos, não precisa nem fazer uma prece, né? Só meditar, né? Tente meditar, tente levar o seu pensamento, né, para dentro de si próprio, se analisar. Então, eu acho que essa correria do dia a dia está deixando as pessoas perderem esse equilíbrio, né? Então, o que faz a gente se aproximar? É isso. É a gente... o irmão Paiva ensina muito isso para a gente, que orar e meditar é muito semelhante, né? E a gente precisa ter esses momentos de meditação, de oração, para que a gente encontre esse equilíbrio interno. Porque as coisas vão ficar feias, né, daqui para frente. Mas essas são as ferramentas que vão nos ajudar a, eu não digo não ter dificuldade, né? Porque o Cristo não prometeu facilidade jamais para a gente, mas ele prometeu que a gente não estaria sozinho, né? Não se turbe o vosso coração, pois eu estarei convosco, né? O fim do mundo. Então, essa certeza e esses ensinamentos é que nos fazem ficar mais tranquilos, né? Perante tantas coisas aí que acontecem no mundo. E é isso que a gente precisa passar para aqueles que nos rodeiam, né? Isso é preparar os caminhos para a volta triunfal de Jesus. Desculpa, Rafa, falei demais hoje. Não, que é isso, irmã. Que a tribuna é livre mesmo. Olha quanto ensinamento a gente vai aprendendo juntos. A passagem bíblica que a irmã Andrei citou traz muito bem essa referência do equilíbrio das coisas. Novamente, tá, gente? Aí alguém pode pensar assim, nossa, mas agora a grande lição do dia é o equilíbrio. Não, é uma das lições. Semana que vem estaremos estudando mais um trecho e geraremos outra lição, porque a nossa vida, gente, ela é complexa e é dinâmica. Hoje estamos aprendendo que precisamos ter equilíbrio. Equilíbrio em tudo. Nos pensamentos, nas atitudes, na nossa própria vida em si. Então, repensarmos. Uma palavrinha que está na moda aí, muita gente utiliza, ressignificarmos a nossa vida. Então, que possamos ressignificar, que a gente possa entender, para que possamos evoluir de verdade. Às vezes a gente acha que evoluiu, mas não evoluiu. A gente só está pensando um pouquinho diferente. Evolução se traduz quando realmente mudamos algo de verdade. Aí sim. Aí evoluímos. Mas só de pensar alguma coisa diferente não é, talvez, uma grande evolução. Claro que já é um primeiro passo. Nada é perdido nessa vida. Mas a gente precisa... né? Porque, não, nossa, eu já evoluí muito. Olha, eu decorei o novo mandamento de Jesus.
Tá bom. Legal. Vamos pôr em prática, então? Vamos num primeiro desafio aí, vamos ver como é que sai. Como é que é, né? Na primeira buzinada lá no trânsito, a primeira palavra que vai sair lá da sua boca vai ser uma palavra bem grande ou vai ser uma oração? E aí a gente vai, né, buscando esse. Novamente, pessoal, nós estamos aqui dizendo, olha lá, que galerinha perfeita, né? Olha, o irmandez bem colocou, olha que galera que não tem. Gente, todos nós temos muitos desafios. E sofrimento, eu estou vendo aqui a irmã Anália, tudo bem, irmã Anália? Deus está presente. Sofrimento, né? Conversar com a irmã Anália, né, em outras oportunidades, né, irmã Anália? Sofrimento não se mede, gente. Não, eu sofro mais. Deixa eu ver aqui. No termômetro do sofrimento, a minha escala é X. Não, cada um sabe o que está passando. E aí, para vencer esse sofrimento, o equilíbrio das coisas se traduz, né, se dá de forma aí urgente, né, para a nossa vida. Obrigado, irmã Deise. O irmão Rafael, também, se quiser dar sua palhinha aí, fica à vontade, tá? Só abre o microfone. E a irmã Clyde, quer trazer seu comentário, irmã Clyde? Está aqui com a gente hoje. Quero agradecer, viu, minha irmã? Mais uma vez, venha sempre. A casa estará sempre aberta, apesar da mudança, mas a casa estará sempre aberta aqui para recebê-los, que a mudança aqui é demorada, hein? Nunca vi. Se a irmã quiser participar, fica à vontade, tá bom? Só abrir o microfone aí, e aí a gente tá aqui para ouvi-la. Muito bem, vamos lá. Então, a irmã Nália está sorrindo ali, irmã Nália. Quer trazer seus comentários, minha irmã? Fica à vontade, seja bem-vinda, Deus está presente. Uma honra recebê-la aqui também com a gente, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Não, irmão, eu só vou hoje ouvinte. Tá de ouvinte? Então a gente agradece, mesmo assim. Obrigado, viu? Um abração aí para a família linda que a gente viu na foto aquele dia. Parabéns, viu? Muito bem. Continuando em Taubaté, a irmã Maria Nazaré, quer falar um pouquinho, minha irmã? Trazer aí uma palhinha, né? Sempre a irmã Maria Nazaré traz muitos bons conselhos para nós. Fique à vontade, minha irmã, Deus está presente. Jesus e nossas orações para sempre, irmão. Nós estamos aqui hoje aprendendo, né? E colocar tudo na balança para ver, né, o nosso equilíbrio, porque todo dia nós temos os nossos desafios, né? E se a gente não ter o equilíbrio, a gente desanda, né? Então nós temos que estar sempre naquela vigiando, orando, orar e vigiar, né? Porque as coisas de hoje tá assim, né, tentadora, né, para você largar tudo, né, tudo que está acontecendo, as pessoas estão desesperadas. Nós temos que estar aí sempre, às vezes, aconselhando as pessoas, né, amenizando certas coisas, para poder a gente ter esse equilíbrio, que Jesus nunca nos abandona, e Deus está aí sempre, né, cumprindo aquilo que nós mesmos plantamos, né? Então, nós estamos agora na época da colheita. Então, nós não podemos acusar que Deus está nos castigando por tudo que está acontecendo. Nós temos que agradecer que nós também estamos passando e vamos passar tranquilos se a gente estiver sempre com Deus, né? Esse equilíbrio, nessa balança, né? Sabendo controlar a balança, que nós todos vamos vencer. Olha, eu falei para vocês que a irmã Maria Nazaré sempre traz ensinamento para a gente. Olha aí um outro exemplo de equilíbrio que a irmã Maria Nazaré trouxe para nós. Orai e vigiai, conforme ensinou Jesus. Olha aí, gente. Oração espiritual. Vigiai, podemos traduzir como trabalho, né? Então, olha aí, outro grande equilíbrio, né, irmã Maria Nazaré? Eu posso ficar aqui orando, gente, orando. Ai, eu vou orar para que as metas sejam cumpridas. Eu vou orar, no caso aqui, né, para o templo da boa vontade, né, e no seu... Eu posso orar fervorosamente, gente. Posso mesmo. Mas se o trabalho não vier junto, nada vai adiantar. E se eu fizer ao contrário, eu não só vou trabalhar. Esquece espiritualidade, esquece pedir intuição, esquece tudo. Eu vou fazer porque eu sou bonzão. Também não vai dar certo.
Olha aí, outro equilíbrio, né, que Jesus nos ensinou. Parabéns, irmã Maria Nazaré. Trouxe aí para nós, né, essa balança divina, né, de equilibrarmos as coisas, gente. Olha, hoje é uma lição muito gratificante para todos nós, não é mesmo? Eu fico muito feliz aqui, eu e minha família, junto com vocês aqui, fico muito feliz. Ficamos muito felizes, né, de estarmos juntos aí recebendo tudo isso. Muito bem, gente. Bom, quem mais quiser aí falar, irmã Olívia também, tá, irmã Olívia? Quiser comentar aí, fique à vontade, tá? Sobre o microfone. A gente já vai partindo para a nossa conclusão. A minha querida esposa, a Miriam, né? Inclusive ontem completamos bodas de lã, não sabia, né? Melhor que bodas de latão, né? Então achei meio esquisito. Mas bodas de lã, né? 7 anos aí de casados, então a gente vai dedicar aqui a música final aqui, né, ao nosso relacionamento aqui, e é claro, a todos vocês, uma música bem especial em homenagem a Maria Santíssima. Enquanto todo mundo vai abrindo aí a câmera, que eu não esqueci da foto hoje, Monique, tá vendo? Enquanto todo mundo vai abrindo a câmera aí, gente, rapidinho, eu vou trazer aqui uma informação que todos já sabem e também uma novidade, tá bom? A primeira informação é da nossa campanha Amigos do TBV, né? Muita gente já tá, todo mundo aí já sabendo, né? Da nossa atividade. Eu só quero deixar assim explicadinho o seguinte, tá? A campanha Amigos do TBV ela é uma campanha, né, nacional, a nível nacional e internacional. Então, cada um na sua comunidade pode fazer a sua colaboração e o TBV agradece, tá? Só que aqui, né, a gente conseguiu aqui algumas coisas para incentivar, né, as ofertas da religião divina. Então, quem fizer, né, a sua doação via Vale do Paraíba, via São José dos Campos, via aqui, né, diretamente aqui de Brasília, vai concorrer a quadros muito especiais, tá bom? Do nosso amigo artista legionário Kelvin Casagrande. Então, todo mundo que participar aqui com a gente, não importa o valor, vão concorrer primeiramente a esse quadro, gente. Olha que lindo. Inclusive, esse quadro já foi exposto aqui na Galeria de Arte do TBV, tá? Então, é maravilhoso. É uma coisa, né? É o olhar de Jesus, não sei se vocês perceberam, mas é o rosto aqui do Cristo com o emblema, né, da Legião da Boa Vontade, né? Então, é sensacional, tá? E para aquele ou aquela que fizer a sua maior contribuição, né, a sua maior oferta, vai receber esse quadro de presente. Aqui na foto, pessoal, não dá para ver a grandiosidade desse quadro, mas ele tem um aspecto assim 3D. É muito legal. Se você vê o quadro ao vivo, você se apaixona, tá bom? É muito legal. Então, aí eu fiz a maior oferta, né? Vai levar o quadro assim como aconteceu no ano passado, inclusive nossos irmãos aqui, o casal, irmão Rafael e irmã Daisy, arremataram aí, né? E levaram para casa o quadro do ano passado. Então, tá aqui mais uma oportunidade. Esse quadro aqui, gente, eu estava conversando com o Kelvin, que é o artista, né? Ele tá assim sendo cotado nas cotações aí, né, do mundo das artes. Ele passa da casa dos milhares de reais, viu, gente? É muita técnica envolvida aqui e só quem sabe fazer. Então, tá aí uma oportunidade aí para você participar. Então, irmão Rafael, eu quero participar aqui com a minha comunidade. Ótimo, participe. Essa é a primeira coisa. Eu quero ganhar os quadros. Então, o que a gente pede? Então, participe com a sua comunidade e participe com a gente, né? Junta lá a família, né? Fala lá, de repente tem aquele tio, né? De repente tem aqui o primo, o irmão. A gente vai fazer aqui uma colaboração juntos também para participar e concorrer aos quadros, tá bom? Não estamos querendo tirar nenhum lugar de outro, né? Aqui todos nós somos irmãos, não é mesmo? Somos família e o objetivo é único, né? Ajudar aí ao templo da boa vontade, tá bom? Então, essa é a notícia que todo mundo já está sabendo. A segunda notícia, gente, que a nossa Tarde Fraterna Digital vai voltar, hein? Nesse próximo domingo. Uhul! Muito bem! Né? Vai ser uma parceria aqui entre Brasília e São José dos Campos, tá bom? Então, nesse próximo domingo, dia 29, é isso? 29, isso mesmo, a partir das 3 horas, aquele horário que todo mundo já está acostumado, a nossa Tarde Fraterna Digital vai voltar, tá? Então, é muito importante, né, a participação de todos, tá?
Então aí, irmã Maria Nazaré, irmã Olívia, irmã Anália, já vai levando a notícia aí para todo mundo, né? Irmão César vai estar aí ajudando. Os demais irmãos, é claro, podem participar, né? Aqui muita gente também vai também ter a oportunidade. São recursos novamente aí, né, para a nossa querida e amada religião divina, tá? Então, domingo que vem, dia 29, a gente retorna aí com a Tarde Fraterna Digital, beleza? Vamos fazer a nossa foto, então, e concluirmos a nossa reunião, antes que a Monique fique brava, que eu não peço a foto mais. Cadê a irmã Anália? Só tá a cadeira ali, irmã Anália. E agora? 1, 2, 3, Jesus! Aí, muito bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que ainda não começou a palavra do irmão Paiva. Então dá pra gente ouvir a música, então. Inclusive tá tocando, na Boa Vontade TV, tá tocando a música Jesus Novamente Entre Nós, né? Todo mundo pôde ouvir aí no sábado essa linda composição. A gente vai finalizar, então, com a música legionária Oração à Virgem Maria, né? A irmã Anália chegou. Vamos tirar de novo? A irmã Anália chegou ali, ó. Mais uma. De novo. Vamos lá. 1, 2, 3. Aê, Rafael, muito bem. 1, 2, 3, Jesus! Aí, muito bem. Então nós vamos aqui a esta música legionária que vai finalizar a nossa reunião e que, com as bênçãos de nossa querida Mãe Santíssima, né, possa encher de luz aí a nossa semana com muitas vitórias. Então, vamos cantar. Maria, Mãe das nossas vidas, ilumine, ampara o sofredor que cai e sofre, aprendi. Maria, Mãe das nossas vidas, ilumine o caminho da salvação. Me leva até a luz que é Jesus. O teu amor reflete o esplendor da luz do Cristo, nosso Salvador. Jesus, mestre e bom pastor, que vejo agora em tua doce face, me chamando aos teus braços de puro amor, que leva sempre a redenção. Maria, Mãe, Maria, Mãe, Maria, Mãe das nossas vidas, Santíssima, Imaculada Perfeição, Mãe Divina, Mãe do mundo, minha Mãe, me amparai, me guia no caminho, me leva até Jesus. Maria, Mãe, por toda a vida serei teu seguidor, teu seguidor. Maria, Mãe, Maria, Mãe, Maria, Mãe.
Que assim seja, que a paz de Deus esteja agora e sempre em nossos corações. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. E a Jesus, as nossas palmas. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Um beijão no coração de todos. Até mais. Tchau. Parabéns, irmão Rafael, Marmírio, pelo... Obrigado, irmã. Obrigado. Até mais. Tchau. Viva Jesus. Tchau. Tchau, irmã Olívia. Até mais. Obrigado, irmã Nária. Tchau.